O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, rejeitou um pedido para revogar a prisão preventiva do ex-chefe do Departamento de Operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime Barreto. O militar está preso desde fevereiro e é investigado no inquérito do STF que apura possíveis omissões de autoridades pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando foram atacadas as sedes dos três poderes. O ministro analisou um pedido da defesa de Naime, que argumentou à corte que não estão mais presentes os requisitos para manter o militar detido. Os advogados declararam que ele não era o responsável pelo planejamento da operação de segurança no dia 8 de janeiro e que estava afastado das funções nos dias anteriores, de licença. Pontuou também que, mesmo afastado das funções, foi ao local das manifestações e atuou para conter os vândalos. A Procuradoria-Geral da República apresentou um parecer pela manutenção da prisão, por considerar que há um risco concreto de que, em liberdade, ele comprometa a lisura das investigações, colheita de provas. Moraes concluiu que, em liberdade, Naime poderia trazer obstáculos à produção de provas. O Brasil já foi um exemplo em termos de vacinação, mas nos últimos anos a procura pelos imunizantes diminuiu. Entre as causas para o declínio estão a polarização política, desinformação e a falta de conhecimento sobre doenças que já estavam erradicadas, mas ameaçam voltar. O Brasil emergiu do terror da pandemia de Covid-19 graças a uma bem-sucedida campanha de vacinação em massa. Mas, 2 anos depois, o país se depara com um paradoxo. As taxas de imunização, e não apenas para a Covid, despencaram, expondo milhões de pessoas a doenças que já haviam sido erradicadas. Médicos, governantes e até o Fundo das Nações Unidas para a Infância alertaram para o colapso das taxas de imunização no Brasil, onde a cobertura vacinal geral caiu de 95% em 2015 para 68% no ano passado, segundo dados oficiais. Especialistas dizem que a relutância em se vacinar é um problema crescente em todo o mundo, mas a situação é particularmente preocupante no Brasil, um país que até recentemente era aclamado como líder em vacinação. O movimento antivacina, que começou a se espalhar em 2016, ganhou uma nova dimensão ao contar com um aliado de peso, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirma não ter sido vacinado contra a Covid-19 e até brincou que o imunizante poderia transformar as pessoas em jacarés. Mesmo tendo perdido as eleições do ano passado, o movimento contrário às vacinas não deixou de prosperar. Segundo especialistas, vários fatores causam a queda da imunização, como falta de acesso a atendimento médico e menor conscientização sobre os perigos de doenças que afetavam a população no passado. Mas há um novo elemento que agrava o cenário: uma mistura tóxica de política, polarização e desinformação que estourou durante a pandemia e se espalhou pelo mundo. Em pesquisa recente, a Sociedade Brasileira de Pediatria e o Instituto Questão de Ciência constataram que, segundo os médicos, o medo dos efeitos colaterais e a desconfiança das vacinas são os principais motivos pelos quais os pais não imunizam os filhos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que o governo está avaliando uma forma de punir os médicos que disseminam desinformação sobre as vacinas. O governo brasileiro informou que o desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, em comparação com o mesmo período do ano passado. O destaque negativo ficou para o Cerrado, que teve um aumento no desmatamento de 21%. O desmatamento na Amazônia caiu 33,6% entre janeiro e junho de 2023, em relação ao mesmo período do ano passado. O número foi calculado com base em imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que detectaram 2.649 quilômetros quadrados de floresta desmatada no primeiro semestre do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Mas tem uma coisa que às vezes a gente não considera, que são os recursos intangíveis, que é a decisão do presidente Lula de assumir na campanha, após a campanha e como uma política de governo, a continuidade da ideia de que a política ambiental brasileira será uma política transversal. Uma outra coisa, a decisão política de fazer o enfrentamento da questão da mudança do clima e do combate ao desmatamento, para alcançar desmatamento zero até 2030. Nós estamos fazendo um esforço muito grande de colocar ordem na casa. Esse é um trabalho que está sendo feito em parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, FUNAI e Ministério dos Povos Indígenas. Em junho, a destruição da Amazônia recuou 41% em relação ao mesmo mês de 2022, quando haviam sido cortados 1.120 km² de vegetação. Em território Yanomami, os resultados foram ainda melhores. E no caso específico da terra indígena Yanomami, nós conseguimos zerar o desmatamento, mas a gente sabe que tem garimpeiro lá dentro, a gente tem as nossas equipes lá dentro. O que a gente percebeu é que estão garimpando à noite, estão garimpando em áreas já desmatadas para não serem pegos. Né? Mas a gente fez uma operação muito semelhante a uma operação de guerra e a gente está muito contente com o resultado até aqui. Já no Cerrado, um dos biomas mais agredidos, foi registrado um aumento no desmatamento de 21% no primeiro semestre do ano, em comparação com o mesmo período de 2022. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima sinalizou que os números demandam uma ação tão urgente como na Amazônia. Subiu para 31 o número de municípios em situação de emergência, em decorrência das chuvas intensas no estado de Alagoas. Nos últimos dias, neste domingo, o governador Paulo Dantas, do MDB, publicou o decreto incluindo mais cidades à lista e afirmou que esse número pode chegar a 33 municípios. O último boletim da Defesa Civil do Estado, divulgado nesta segunda-feira, apontou que as chuvas que caíram em Alagoas desde sexta-feira deixaram 3.578 pessoas desabrigadas e 20.458 desalojadas em todo o estado. O município de Matriz de Camaragibe é o mais afetado, com 390 desabrigados e 3.158 desalojados. No município de Joaquim Gomes, uma pessoa morreu. Os conceitos de desabrigado e desalojado são diferentes. Desabrigado é aquele que perdeu a casa e está em um abrigo público. O desalojado teve de deixar sua casa, não necessariamente a perdeu. E não está em abrigos, mas sim na casa de algum parente, amigo ou conhecido, por exemplo. O governador de Alagoas, Paulo Dantas, do MDB, sobrevoou as regiões afetadas e afirmou que está contando com a ajuda do governo federal. São 31 municípios que foram acometidos pelas fortes chuvas. Nós estamos recebendo também todo o apoio do governo federal através dos ministros Renan Filho, Wellington Dias e o ministro Valdez. Vamos juntos e nós estaremos somando esforços para cuidar das pessoas que estão precisando da gente nesse momento de dificuldade. No entanto, apesar da situação emergencial, o quadro hidrológico dos principais rios monitorados em Alagoas indicou que os níveis das águas começaram a baixar. Os meteorologistas da Climatempo apontaram que ainda deve chover até quarta-feira na costa do Nordeste, mas com acúmulo muito menos expressivo. Em 5 dias, não passam de 30 milímetros. Em instantes, o governo de São Paulo lança o Provão Paulista, modelo de acesso às universidades que vão disponibilizar mais de 13 mil vagas. E o IBGE aponta que aumentou a evasão escolar e o número de alunos que usam drogas no Brasil. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com esses e outros destaques. Até já.